Olá, alunos! Esse é um tutorial complementar aos vídeos gravados no laboratório da aula prática de condutometria. Eu vou demonstrar aqui para vocês quais os procedimentos que deverão ser realizados no Excel para gerar a curva de calibração, mais as suas equações de reta, assim como o mesmo procedimento na titulação condutométrica para a geração das equações que serão necessárias para resolver as situações e problemas propostas nos vídeos. Então, primeiramente, nós vamos aprender a realizar a curva de calibração, produzir a curva de calibração. No vídeo, ele é apresentado para vocês 5 soluções, onde os detalhes do preparo delas estão no próprio vídeo. Os volumes apresentados para vocês lá são volumes diferentes desses que estão aqui. Estou aqui só demonstrando alguns valores, vocês vão adaptar à realidade do vídeo. Então, nós devemos ter o volume em mente, só para ter uma noção. O que importa para a gente efetivamente é a concentração que esses frascos, 1, 2, 3, 4, 5, estarão após cada diluição. Eu só coloquei o volume aqui de referência para a gente. Então nós temos 5 concentrações conhecidas e esses materiais serão submetidos à leitura de condutividade. Então nosso aparelho vai apresentar as leituras e aqui estão valores simbólicos para essas leituras. Diante dessas informações que vocês vão extrair do vídeo, nós vamos produzir os gráficos, o gráfico no caso. Então nós devemos selecionar os dados de interesse, vir em inserir aqui no Excel. Então nós teremos a seção de gráficos, selecione gráficos de dispersão por linhas. Então essa aqui é a nossa curva de calibração. Diante disso, a gente clica na nossa reta formada, clica com o botão direito em cima dele e adicionar linha de tendência. Vai abrir essa opção para a gente, desce, a barrinha que tem aqui, desce, e clica em exibir equação no gráfico e exibir o valor de R² só como referência. Lembrando que esses valores aqui eles são valores criados simbolicamente, tá? Não foi extraído da prática, por isso esse desvio está um pouco maior. Então observem, qual que é a nossa intenção do R²? Estar o mais próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a nossa leitura, melhor o nosso resultado. O que interessa efetivamente para a gente? Esta equação da reta. Uma vez que foi produzida a equação da reta, nós conseguimos descobrir a concentração de qualquer material, substituindo uma possível leitura no lugar de Y. Então, no vídeo eu passo para vocês duas situações problemas, cada uma com uma leitura diferente. De acordo com a equação da reta que vocês vão produzir, vocês vão substituir esses valores em Y, obviamente um de cada vez, resolver a equação e assim vocês vão chegar no resultado da concentração das soluções problemas. Então essa é a primeira etapa para a curva de calibração. A segunda etapa é da titulação condutométrica. Ela é bem similar. A diferença é que nós teremos volumes agora dispensados pela bureta e as respectivas medições. As maiores informações estão nos vídeos gravados no laboratório. Mesmo procedimento. A gente seleciona os dados, vai em inserir, gráfico, gráfico por dispersão. E aí nós observamos que nós temos um gráfico diferente do anterior. Nesse momento a gente precisa selecionar dois trechos do nosso gráfico. Então eu vou selecionar aqui, clico com o botão esquerdo, depois clico com o botão direito, selecionar dados. Clico em adicionar e vou selecionar um intervalo. Observe que eu clico aqui em X, tá? Nessa coluninha, nessa barrinha do meio. E eu vou selecionar os valores do gráfico. Vou começar a minha seleção aqui no quarto volume. Seleciono 4 segmentos, vou para o valor de Y, apago as informações que estão aqui e no mesmo intervalo, no intervalo de 4 a 7 que eu selecionei aqui, lembrando que isso são vocês que vão definir, tá? Pode ser qualquer um, é interessante desprezar os primeiros resultados. Então de 4 a 7 eu seleciono as outras leituras. Clico OK, então ele gerou para mim um intervalo, uma seleção específica. Vou repetir o procedimento com a outra
curva do nosso gráfico. Adicionar valores, dessa vez eu vou lá embaixo, vou pegar, vou eliminar o último valor, pegar 4 valores acima disso, em Y, pego também mais 4 valores. Novamente ele fez uma nova seleção que está marcado de cinza aqui para mim. Agora eu devo gerar a equação dessas duas retas e confrontá-las. Então eu clico com o botão esquerdo, clico com o botão direito, adicionar linha de tendência, exibir equação no gráfico, exibir valor de R². O valor de R² estando próximo a 1, que é esse caso aqui, isso significa que você selecionou um trecho interessante do seu gráfico, né? Um bom trecho do seu gráfico que está correspondendo a um valor bem linear. Faço o mesmo procedimento com a outra reta, adicionar linha de tendência, exibir e exibir. Pronto, nós temos aqui as duas equações. Feito isso, vocês deverão excluir os valores de y, elimina aqui o y e iguala essas duas equações, as duas sentenças com x. Ficaria menos 2,04x mais 185,7 é igual a 8,93x mais 23,87. Resolvam a equação e vocês terão o ponto de equivalência do nosso gráfico. A partir do ponto de equivalência, vocês deverão jogar isto em uma equação, a equação do sistema que está sendo apresentado, da própria reação, como se fosse uma titulação. Vocês descobriram o volume, vocês já sabem a concentração do material que foi dispensado na bureta, vocês sabem o volume da solução que estava sendo titulada, portanto, com essas informações vocês conseguirão achar a concentração da solução problema. Então, eu finalizo por aqui, assistam os vídeos do laboratório, depois repliquem essas informações. É obrigatório no relatório conter os gráficos e as equações do experimento.